Vamos lá, mais uma aula, né? Agora nossa aula vai ser bem legal e vocês vão adorar, porque nós vamos trabalhar uma curiosidade científica. E olha só o desenho que tem aí da curiosidade científica. Nós vamos falar sobre o urso polar. Olha aqui, é legal. Professora, mas a aula é de português. Mas não tem problema, porque isso aqui é um texto de divulgação científica. Ah, legal! Vamos lá então, na página 49, 50, 51 e 52. É uma curiosidade científica. Primeiro, nós vamos realizar o quê? Olha só que legal aí o urso. São 3 tipos de urso eu coloquei aí para vocês. Muito bem. Na curiosidade científica, vamos acompanhar a leitura agora. Pegou o livro de vocês, vamos pegar o livro na página 49. Aí tem a curiosidade científica e nós vamos realizar a leitura, tá? Vamos lá. Diz assim, acompanhe a leitura deste texto. Um predador gigante, né? Diz assim, na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as grutas. Naquela época, armados unicamente por pás, os humanos não se atreviam a atacar os ursos gigantescos, alcançando 5 metros de altura, aproximadamente, o dobro da sala de sua casa. Então, naquela época, no tempo das cavernas, que os homens não tinham, o ser humano não tinha casas, né? Então eles moravam nas cavernas. Então eles disputavam esse espaço com os ursos. Só que eles perdiam, né? Porque naquele tempo eles não tinham revólver, não tinham espingarda, nada que pudessem assim enfrentar o urso, né? Que matasse o urso para ele poder sobreviver, porque nessa época era a lei da sobrevivência, quem era mais forte vencia, né? Então eles tinham o quê? Uma pá, essas pá que a gente junta lixo, né? Só que eu acredito que eles faziam essas pá ou de pedra ou de madeira, não sei como que eles faziam isso aí. Então isso era uma arma muito fraca para eles, então não tinha como eles enfrentarem os ursos. Aí eles ficavam disputando as cavernas para viver. Então o que ele fazia? Ele corria e deixava o urso lá na caverna, né? Porque eles eram, além de ser muito grandes, eles eram ferozes, né? A alimentação, os ursos são onívoros, ou seja, eles se alimentam de eles se alimentam de carne e de vegetais, então os 2 tipos. Ele nem é carnívoro, ele nem é vegetariano, ele se alimenta dos 2, então ele é onívoro, ok? Come de tudo. O urso panda é sobretudo vegetariano. O urso polar é carnívoro e o urso beiçudo só se alimenta de insetos. Um urso pode viver de 20 a 25 anos. Se ele estiver em liberdade, é de 35 a 40 anos. Se ele estiver em liberdade, de 20 a 25 anos. E de 35 a 40 anos se ele estiver em cativeiro. Por que isso? Porque quando ele está em liberdade, ele tem os predadores, além dos predadores naturais, eles têm também o homem, né? Que é o predador que mais extermina os ursos, né? Porque eles pegam a pele do urso para fazer casacos. Então, quando ele está na natureza, ele corre mais risco de morrer mais rápido. E quando ele está em cativeiro, não, porque lá ele está o quê? Protegido, né? Então, ele só morre mesmo quando eles têm alguma doença que não tem jeito de reverter. Ok? Vamos lá. Olha só que curiosidade científica interessante, né?
virou aí para a página 50, que diz assim: ontem caçado, hoje protegido. O urso procura evitar os humanos, os seus únicos inimigos. Olha aí, ó, tá vendo? Mas os grandes espaços selvagens e as montanhas frondosas onde vivem têm sido invadidas pelos seres humanos. Expulsos dos territórios, perseguidos por causa da sua pele, a população de urso tem decrescido, ou seja, ele tem diminuído. Tanto nos últimos 200 anos que algumas espécies estão em perigo de extinção. Hoje em dia, há imensos parques e reservas onde os ursos vivem protegidos. Então, nós temos aí alguns ursos, por isso que ele diz que ontem caçados, hoje protegidos. Porque nós temos as reservas hoje, né, que são guardadas e protegidas por lei, que os ursos não podem ser caçados, né? Então, com isso, alguns ursos estão conseguindo aí sobreviver, mas algumas espécies já estão em extinção, né? Corre o risco de entrar em extinção devido à perseguição, principalmente do ser humano, que é o seu maior inimigo, né? Então vamos lá. Vocês entenderam aí, né, o texto? Agora nós vamos realizar a nossa atividade. A número 2, a pergunta diz assim: qual é o assunto desse texto? Quem sabe aí? Quem respondeu a primeira? Quem deu a resposta que é os urso? Acertou! Muito bem, parabéns. 3. Segundo o texto, no tempo das cavernas, os seres humanos não atacavam os ursos. Isso acontecia porque os ursos eram o quê? Porque eles viviam longe dos seres humanos? Eram bonzinhos? Ou eram gigantescos? Porque eles eram gigantescos, né? Eles eram maiores do que o ser humano. Então, o ser humano tinha o quê? Medo, né? Então, por isso era que o ser humano não atacava os ursos, e porque ele não tinha nenhuma arma que fosse eficaz para a morte do urso, né? A número 4, ele diz assim: você sabe o que significa a palavra onívoro? Aí você vai olhar lá no seu texto. Procure essa informação no texto e copie, né? Você vai voltar lá no texto e vai falar o que é a palavra onívoro, o que ela significa. Onívoros são animais que comem de tudo, além de vegetais, de animais, carnes, que são os carnívoros, né? Eles comem de tudo, por isso eles são chamados de onívoros, tá bom? A número 5 diz assim: se onívoros são animais que comem de tudo, o que são animais vegetarianos e carnívoros? Olha só que legal essa pergunta. Aí ele diz assim, que o vegetariano são animais que comem somente vegetais. Já os carnívoros são animais que se alimentam somente de carnes, né? Peixes e carnes. Esses são os carnívoros, ok? Vamos lá. A número 6 diz assim: escreva do que se alimenta. Aí vamos lá. Do que se alimenta o urso panda? Vegetais. Urso polar? Carne. Ursos beiçudos? De insetos. Então nós temos 3 tipos de ursos aí, né? O vegetariano, o carnívoro e o onívoro. Não é verdade? Então vamos lá. 7. Leia o trecho a seguir e explique com suas palavras o que se pode entender dessa informação. Um urso pode viver de 20 a 25 anos, se estiver em liberdade, e de 35 a 40 anos, se ele estiver em cativeiro. Sugestões. Eu dei uma sugestão para você, mas você pode também dar a sua opinião, tá? O urso vive mais quando está preso. O urso vive menos quando está em liberdade. Porque quando ele está preso, ele está o quê? Protegido, né? Dos ataques
de outros animais e do ser humano. E quando ele está em liberdade na floresta, né, no seu habitat natural, ele corre todos os riscos de ser atacado por outros animais e o ser humano, que é o seu maior predador. Ok? Vamos lá. Número 8. Por que o urso procura evitar os seres humanos? Por que o urso procura evitar os seres humanos? Porque eles são seus únicos inimigos. Olha aí, né? Porque o urso sai, ó, foge correndo com medo dos humanos. Porque os humanos matam os ursos para tirar sua pele. Por isso que eles são considerados seus inimigos. O que acontece, 9? O que acontece com os lugares em que os ursos viviam? Eles têm sido invadidos pelos seres humanos. Como sempre, nós seres humanos somos os que mais prejudicamos os animais, né? Nós vamos invadindo suas moradias, seu habitat, e eles vão se afastando, né? Quando não, eles atacam a nossa... Eles vêm para dentro da cidade, às vezes, né? Porque não tem mais o seu lugar de morar. Tiraram a casa deles, né? 10. Por que os seres humanos se interessam em caçar urso? Por causa da sua pele. Porque ele tem aquela pele que é bom protege bem eles do frio. Então o ser humano também quer se proteger, né? Só que para isso ele tem que matar os ursos, né? Vamos lá. A número 11 diz assim: o que significa dizer que essa espécie está ameaçada de extinção? Esta espécie não existe mais? Esta espécie corre grande risco de não existir mais? Ou esta espécie está protegida da extinção? Então é a segunda, né? Esta espécie corre grande risco de não existir mais. Isso significa ameaçada de extinção, tá? 12. De acordo com o texto, existe hoje em dia algumas formas de proteção para os ursos. Hoje em dia, há imensos parques e reservas onde os ursos vivem protegidos. Então, se eles vivem nessas reservas protegidos, então é quando eles conseguem viver mais tempo, de 35 a 40 anos, certo? 13. O texto que você leu conta a história de um urso, faz propaganda de locais onde os ursos são protegidos ou apresenta curiosidades e informações sobre a vida dos ursos. Então, ele apresenta curiosidades e informações sobre a vida dos ursos, né? Bem legal essa daí, não é? Aí, na 14, ele diz assim: é comum as crianças terem bichinhos de pelúcia. Um dos preferidos é o urso. Você já teve algum? Ele está perguntando. Faça um desenho que o represente. Aí aqui embaixo, no final, você vai realizar esse desenho. Se você já teve um ursinho de pelúcia, você vai desenhar ele aqui, ok? Muito bem? Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Que eu achei uma aula bem interessante, bem legal saber a vida dos ursos, né? E como eles são perseguidos, né? Então, vamos lá, deixa aqui uma mensagenzinha para você que me diz assim: sorria, a felicidade fica linda em você. Então, são crianças, são felizes. Então, ó, sorria, nada de tristeza, nada de estar emburrado. Sorria sempre, porque a felicidade, ela é linda em você, porque vocês são crianças, ok? Crianças é feliz, ok? Muito bem, boa aula para vocês e até mais. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana e a gente tem mais conteúdo para revisar. Vamos ver o que a teacher colocou hoje. Ainda do capítulo 4, a gente tem outros conteúdos. Vamos lá?
As colors aqui, coloquei mais cores agora para vocês observarem. Vamos lá, repeat after me. Blue, yellow, green, I'm so sorry, aqui é red, tá? Purple, brown, orange and white. Tem algumas cores aqui que são cores secundárias. Você misturando uma com outra, aí dá essa segunda cor. Vocês fizeram uma atividade no livro de vocês que é assim, tá? Mas aí vocês lembram de outras cores também. Por exemplo, yellow com red, se você mistura uma gotinha de cada, fica orange. O red com blue, mistura um pouquinho de cada, fica purple. E assim vocês têm várias e várias outras cores, tá? Indo mais adiante, a gente já estudou sobre as formas. Eu trouxe aqui as formas, no caso, né? Eu espero que vocês lembrem delas. Então, let's go. Star, square, triangle e circle. De novo, star, square, triangle e circle. Tranquilo até aqui? Eu espero que sim. Porque agora vocês vão ter uma atividade. Coloca a data de hoje, 6 de agosto, nome da teacher, escreve activity e vocês vão desenhar assim, ó, um quadrado grandão. Se bem que esse aqui tá quase para um retângulo, né, em pé. Mas pode ser um quadrado bem bonitinho no caderno de vocês. Tá escrito no enunciado assim: draw and color, desenhe e pinte. No caso, vocês vão fazer também essa orientação aqui. Você vai escrever o númerozinho 3, que é o 3, e escreva blue. Aqui, 4 red, 5 green, 2 yellow e 2 brown. Você vai escrever exatamente isso daí. Então você vai copiar tudo, cabeçalho, enunciado, vai fazer um desenho assim. Com quantos círculos dentro, professora? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bolinhas, tá bom? Você vai desenhar 16 bolinhas dentro de um quadrado e vai colocar essas orientações aqui. Por quê? Não tem 3 da cor blue? Você vai escolher 3 bolinhas para pintar. Não precisa ser uma do lado da outra. Pode escolher uma daqui de baixo, outra lá de cima e uma aqui pelo meio. Contanto que sejam as 3 da cor blue. Depois vai escolher 4 para você pintar da cor red, tá bom? Vai sobrar alguma bolinha em branco, teacher? Não, vocês vão pintar todas, ok? Então vou dar um tempinho para vocês e já volto para mostrar como que eu imaginei um quadradinho todo colorido de bolinhas assim. Querem ver como é que eu imaginei? Vamos ver se você fez mais ou menos parecido. Olha só, eu dividi, separei as cores todas. Se vocês fizerem uma do lado da outra, não tem problema. O que vai ter que estar certo? O número, gente. O número de bolinhas da cor red. 1, 2, 3, 4. Número de bolinhas da cor green. 1, 2, 3, 4, 5. Número de bolinha da cor blue. 1, 2, 3. Número de bolinhas da cor yellow. 1, 2. E o número de bolinhas da cor brown? 1, 2. Da forma que estava na orientação, tá bom? Então escolha direitinho a bolinha que você vai pintar, seja ela igualzinha à orientação, tá bom? Na quantidade da orientação. Tranquilo então? Galera, a gente se vê na semana que vem. Bye, bye! Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 6/8, a gente vai relembrar aí o nosso conteúdo de figuras geométricas planas, tá bom? Trazendo aí uma revisão de algumas atividades que nós realizamos nas páginas 16, 17 e 18, tá bom? Então, antes da gente começar a nossa revisão, só queria aí me retratar, né, relacionado aí à aula da terça-feira retrasada, tá bom? Onde a gente fez aí o nosso esqueleto de alguns sólidos aí, tá bom? Então,
Quando a gente contou aí os vértices, nós contamos as jujubas, não foi? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jujubas. Então, são os vértices. Mas quando a gente contou aí as arestas, que são os palitos, a tia contou 8. Acredita que a tia esqueceu de contar os palitinhos que estavam em pé? Então, quando a gente conta, tem 8 deitados, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, contando com os que estão em pé, depois do 8 a gente vem 9, 10, 11, 12. Então, são 12 arestas, tá bom? Perdão pelo equívoco da tia, beleza? Então, agora a gente vem começando a nossa aula, tá bom? Bora lá? Fazendo só uma revisão, relembrando aí do conteúdo de figuras geométricas planas, né? Vamos observar aí que os alunos do segundo ano estão contornando uma das faces dos blocos de madeira. A gente vai observar aí que do cubo a gente observou, contornou, teve o quadrado. Vamos observar aqui que do paralelepípedo teve o retângulo. Do cilindro ele contornou e teve o círculo. E aqui do nosso prisma a gente teve um triângulo, tá bom? São essas figuras que a gente já conhece: quadrado, círculo, retângulo e o triângulo. Então nós temos aí lá na página 17 a questão 2. Observe as figuras geométricas planas que Marina desenhou. Então nós vamos observar que aqui nós temos novamente círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Aí tem a seguinte situação, pedindo para a gente pintar, né, o quadradinho para cada figura representada. Então, quantos quadrados nós temos aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, só 3, né? Então, nós temos que pintar 3 quadradinhos aqui. 1, 2, 3. Agora, triângulo. Vamos contar quantos triângulos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem que pintar 5 quadrinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, círculo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, círculo. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Agora, retângulo. Vamos lá. 1, 2, 3. Exatamente, apenas 3. Então, a gente vem 1, 2, 3. Certinho? Contamos certo, né? Agora, a gente vem aí no número 3, lá na página 18. O Pedro está usando os blocos de madeira como carimbo. Vamos observar aqui. Aí tá pedindo, né, para pintar. Vocês já realizaram, mas nós vamos só revisar essa atividade, tá bom? Pinte a figura plana obtida ao usar a face colorida de cada bloco abaixo como carimbo. Então a gente tem a seguinte situação aqui, ó. Que figura nós temos aqui que está colorida de rosa? É um quadrado, círculo, retângulo? É o retângulo. Aqui está colorido a parte que é arredondada. Será que essa parte arredondada daria um quadrado, um círculo ou um retângulo? Eu peço a vocês que vocês podem aí estar representando isso através de um rolo de papel higiênico, aquele marronzinho. Vocês podem estar cortando ele retinho, abrindo, e vocês vão visualizar aí que nós vamos ter aí um retângulo, tá bom? Nós temos círculos no cilindro? Temos, mas é só na parte de cima e na parte de baixo, tá bom? Que são nas bases. Aqui, que é exatamente o que está acontecendo aqui nesse de baixo, ó. A gente vai observar que está coloridinho aqui o nosso círculo. Agora, do cubo, a gente vai observar que de amarelo vai ser o quadrado. Da pirâmide, vamos observar aqui que está colorido. É o quadrado, o retângulo ou o triângulo? O triângulo. E do nosso cone? É o quadrado, o círculo ou o retângulo? Vamos observar que é o nosso círculo, tá bom?
E aí a gente vem concluindo a nossa aula, a gente trabalhou em uma revisão, né, do nosso conteúdo de figuras planas. E aí na próxima aula a gente vem continuando com o conteúdo de figuras planas, mas a gente vem trabalhando com as características delas, tá bom? É isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau!